O Ministério tinha acenado ali para a indústria para tentar fomentar parcerias, para consertar e fabricar respiradores, mas parece que não foram muito para frente, só tem um acordo que foi divulgado. Por que nunca isso não foi? E aí, aproveitando que a gente já está quase indo para o fim, eu queria saber a sua opinião sobre a polêmica em torno e a sua opinião sobre a cloroquina. Bom, sobre os respiradores, o que nós conseguimos fazer na produção nacional, com empresas que já produziam equipamentos de respiração mecânica e algumas outras empresas que se associaram a elas para poder ampliar essa capacidade de fabricação, nós conseguimos em torno de 15 mil respiradores, que estão sendo entregues semanalmente ao Ministério da Saúde. Toda semana o Ministério da Saúde recebe um quantitativo, 300, 400, 500 respiradores que são distribuídos no país. Esses 15 mil respiradores, se os prazos forem cumpridos e forem entregues até o final de junho, final de julho, eles serão muito úteis, porque os respiradores que o Ministério está adquirindo, ele coloca nos locais, mas ele não é uma doação para o Estado ou para o município. Ele vai ficar localizado temporariamente naquele local. Daqui um pouco, se nós tivermos um aumento do número de casos num outro local, nós poderemos remanejar equipamentos de áreas que já não estão tão necessitados desses equipamentos e transportá-lo para outros lugares. Isso pode ser feito dentro do próprio estado e pode ser feito de um estado para outro. Exatamente porque nós vamos ter curvas diferentes, né, da epidemia. Provavelmente no norte do país elas terminarão antes do sul. Isso é quase certo que isso vai acontecer. Temos que também ter em mente que nem em todos os países a distribuição dos casos ela foi de forma uniforme. Se nós analisarmos a Itália, nós tivemos uma mortalidade muito alta no norte da Itália e nós não tivemos quase nada no sul da Itália, quase nada. E a expectativa era exatamente o contrário, porque o sul da Itália era mais pobre, as condições socioeconômicas não eram as melhores e é ali que poderia haver um maior volume de transmissão. E não aconteceu. Quem sabe isso possa acontecer no Brasil, que pela característica do vírus, questões ambientais, ele possa não ter a mesma evolução no sul do país. É uma expectativa. Quanto à cloroquina, a nossa posição em relação à cloroquina foi muito clara nos protocolos que o Ministério da Saúde fez. Havia trabalhos que estavam mostrando que poderia ter algum benefício o uso da cloroquina. Esses mesmos trabalhos diziam que os efeitos colaterais precisavam ser monitorados, porque eram frequentes os efeitos, principalmente a arritmia cardíaca, e, portanto, eles só deveriam ser utilizados no ambiente hospitalar por conta da capacidade de monitoramento. As pessoas dizem, mas esse medicamento é usado há 30 anos, e por que para uso do Covid ele tem esse risco? Por uma razão muito simples. Primeiro que mesmo para os pacientes que usam para malária ou para as doenças reumatológicas, a cloroquina ela apresenta efeitos colaterais. Só que a dose que a gente usa de cloroquina para tratar a malária é muito menor do que a dose que é utilizada pelos estudos feitos para tratar o Covid. Na medida em que é necessário usar uma dose maior para tratar o Covid, os efeitos colaterais aumentam na mesma proporção. Então, por isso, o risco de usar um medicamento para uma doença em que 80% das pessoas não vão ter sintoma, vão ter sintomas muito leves. Querer ampliar o uso da cloroquina para todas as pessoas é usar um medicamento de uma forma desnecessária, é usar um medicamento com um determinado risco para um conjunto da população importante, das pessoas que vão ter os casos leves ou assintomáticos e que não precisariam tomar esse medicamento. Vamos imaginar, qualquer pessoa que tiver uma síndrome gripal, qualquer que seja, já vai imediatamente começar a tomar a cloroquina. Isto vai causar, e isso pode ter um número muito grande de efeitos colaterais. Isso é o que nós
avaliamos do ponto de vista das análises científicas, dos trabalhos que foram realizados até aquela ocasião e que não eram favoráveis a que se usassem de forma ambulatorial. Eu sei que isso está mudando, parece que o Ministério da Saúde vai ampliar os protocolos, de maneira que as pessoas já nos primeiros sintomas possam ter acesso e tomar o medicamento. Temos que respeitar o que o Conselho Federal de Medicina definiu. Cabe ao médico essa decisão de usar ou não usar o medicamento e ele vai ter que discutir com o paciente, pesar os benefícios que pode ter o uso do medicamento com os riscos que o medicamento pode ter. E se ocorrer, então, uma aprovação, um consenso do paciente e do médico que vai utilizar, ele tem base legal para sua prescrição. Não será ilegal o uso do medicamento nessas condições. Qual